neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Obreiros santos, Jesus nos manda pregar o Evangelho, as pobres almas ganhar, e de levai para os famintos da terra o pão da vida que é Cristo, que pode da morte salvar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Disse, estes sinais seguirão em meu nome, demônios hão de expulsar. Todos então, com coragem e graça grande, hão de vencer a serpente, enfermos hão de curar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Acontecerá na jornada. Teu empenho seja na Bíblia Sagrada. Onde andares, hei de vos abençoar, seja na terra ou nos ares, mesmo nas ondas do mar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada.
grande cientista afirmou que a vida na Terra, dentro de 20 anos, será apenas suportada. Ouvintes, associando os dados científicos que são publicados em revistas, jornais, livros, com as Escrituras, nós encontramos que a Bíblia traz a verdadeira ciência de Deus e simplesmente as conclusões científicas confirmam a palavra de Deus. Pelo menos deveriam confirmar a palavra de Deus no entendimento dos homens, dos próprios cientistas. Muito bem, mas vamos ao grande fato da grande necessidade do homem conhecer-se a si mesmo. Como a mulher não precisa ser doutora em genética, em lei de concepção, para gerar, conceber filhos e filhos, assim também nós não precisamos ser antropólogos para nos conhecer a nós mesmos. Estudar o homem em todas as suas formas, sentimentos, aspectos, reações, etc. Deus, antes de tudo, fez o homem com capacidade. Ora, capacidade e com um detalhe muito importante, sem acepção de pessoas. Sem acepção, ele fez o homem, portanto, a todos os homens com capacidade. E a maior capacidade que ele podia dar para o homem, ele deu, que é a capacidade de escolha, a capacidade de conhecer-se a si mesmo, e seguindo-se a isto, o livre-arbítrio. Deus é democrático, é um democrata verdadeiro. A democracia verdadeira vem de Deus, porque Ele deu livre arbítrio ao homem, embora dando também a sua lei. Agora, amados ouvintes, o assunto vai se tornando cada vez mais profundo e mais importante quando ele vai tomando o sentido da pessoa, direção da pessoa. Isto é, quando ele vai tomando mais direção de você, vai se ocupando mais com você. Porque geralmente nós, os pregadores, queremos que as pessoas se ocupem conosco para nos ouvir, pelo que muito agradecemos. Mas o fato é que, mais do que as pessoas, nós devemos nos ocupar com elas. Por isso, todo o nosso assunto deve sempre se endereçar à pessoa, a seus interesses, não somente particulares, isto é, materiais, terrenos, mas começando pelo espiritual. Ora, se a vida na Terra dentro de 20 anos será apenas suportada, agora nós temos de respeitar isto. Que o cientista naturalmente está falando por um nível elevado. Está falando num país de vida, nível de vida elevado, no qual ele vive. Porque eu não creio que ele, esse cientista, ignora que a maior parte da humanidade está levando uma vida apenas, simplesmente apenas, suportável na Terra.
E por isso tem que buscar os lenitivos oferecidos através das propagandas. Tem que buscar a bebida alcoólica, o tóxico, os vícios, a orgia, beber para esquecer, fumar enquanto espera. E assim, buscam todos os meios para que a vida se torne suportável apenas. Agora eu não vou dizer, não vou concordar. Eu creio que tenho esse direito, que daqui 20 anos, isso pode ser numa forma científica e de um modo geral, atingindo todos os níveis. Mas ela está sendo simplesmente suportada há muito tempo. E por isso vamos, mais uma vez, salientar a razão de tanto vício, de tanto lenitivo que prejudica cada vez mais a vida. Porque o povo lança a mão de tudo quanto é diversão sem filtrar coisa alguma, que venha afetar a moral, o espírito, a alma. Isso é um desespero de causa. Mas nós não estamos aqui simplesmente para acusarmos, para mostrarmos aquilo que temos visto no sentido falho da vida. A vida é bela, mesmo na pobreza. Nós temos conhecimento disso. Conhecemos viúvas, conhecemos pobres, paupérrimos, que cantam felizes, que se alimentam da sua maneira simples e modesta, contentes, e que dormem um sono tranquilo, sem precisar diante de tônicos, entorpecentes, psicotrópicos. Que segredo tremendo! Que maravilha é a vida! Mas como se pode conseguir esta vida no meio de um mundo tão turbado, tão afligido, em que todos de um modo geral são acometidos, em todas as camadas, pela enfermidade, que não respeita barreiras, pelo câncer, que não respeita classes, condições financeiras, intelectuais, religiosas. Oh, meu Deus! Como se pode ser feliz, então? Agora eu me deixo de cercar, como muitos estão cercados, de tormentas, de aflições, de angústias e até mesmo de dores. Ainda pode-se falar em felicidade? Quantas pessoas têm nos ouvido que quando vamos falar em felicidade, isso para elas é uma coisa já esquecida, que não sabe nem o seu significado. Felicidade não é nada mais nem nada menos do que tranquilidade de espírito. E enquanto você não alcança descanso para a sua alma, para o seu espírito, você nunca pode conhecer a si mesmo. Você nunca pode conhecer os seus motivos e saber o porquê de suas emoções, de seus afãs, de seus desejos, que uma vez não alcançados te fazem infeliz. Oh, meus ouvintes, conhecer-se a si mesmo, o homem conhecer-se a si mesmo, a mulher conhecer-se a si mesma, quando ela tem uma experiência de alma com aquele que nos promete vida eterna, inclusive uma nova terra, em que a vida não será simplesmente suportada apesar de todos os meios científicos, apesar dos transportes se transformarem em mais rápidos, sofisticados cada vez mais. Sim, Jesus Cristo comprou a terra.
A terra é de propriedade dele. Simplesmente ele não tomou posse ainda. Porque antes dele tomar posse da terra, ele deverá tomar posse daqueles que vão herdar a terra com ele. Os mansos herdarão a terra. São Pedro disse que a terra que agora existe está reservada como um tesouro para o fogo. Eu vi citações no jornal sobre a Skylab. Ora, fazendo referência do que disse São Pedro, os elementos se desfarão. Nada disto tem cumprimento ainda. É o fogo mesmo, batizando toda a terra, como o dilúvio batizou a terra, sufocando, imergindo os homens que não conheceram a si mesmos, por isso não conheceram o Criador. Porque quando nós nos conhecemos a nós mesmos, pelo espelho de Deus, pelo Espírito de Deus, nós vamos encontrar que não fomos criados como animais irracionais. Sim, que têm apenas fôlego, mas fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que é você, portanto, mulher, que se julga tão infeliz? O que é você, portanto, homem, que às vezes está buscando lenitivo em coisas que só vêm desgraçar a sua vida, desgraçar o seu lar? Conhecer-se a si mesmo, imagem e semelhança de Deus, um corpo preparado, através do qual Jesus Cristo dominará a terra. Não tenham dúvida disto. A terra sofre 3 batismos: a água que foi o dilúvio, o sangue que foi a morte de Jesus Cristo, e o terceiro é o fogo. Mas antes disso, você individualmente deve sofrer também esses 3 batismos. Na água, em nome do Senhor Jesus Cristo, morre o velho homem, nasce uma nova criatura, recebe o dom do Espírito Santo para a vida eterna, e vem a santificação pelo sangue de Jesus Cristo, e logo o batismo do Espírito Santo, que é o fogo divino, queimando toda a ponte que você atravessou para o lado de Cristo. Toda a ponte que ficou atrás, você nunca pode voltar mais. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso sacode as entranhas, move as almas, quando podemos constatar o que somos nós. Para parecermos como humildes, às vezes temos que dizer: eu não valho nada, eu não presto isto, aquilo. Este reconhecimento teria muito lugar diante de Deus, em um espírito de arrependimento, em um espírito de humildade real, mas logo o próprio Espírito Santo dará convicção, conhecimento, sem precisarmos de antropologia, de conhecermos o homem. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. O homem é trino, é corpo, alma e espírito. Não sendo 3 pessoas, ele é trino. E por isso também possuímos 3 corpos, não resta dúvida, para então podermos viver em cada dimensão que tivermos de atravessar. Nesta dimensão aqui humana, sujeita à luz, ao tempo, ao espaço, temos este corpo físico, o qual tem que se tornar em pó. A carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Por isso, quando o homem conhece a si mesmo, ele dá mais valor no que permanece do que no que perece. Mas dando mais valor no que perece, ele acaba perdendo o que permanece, que é a vida eterna. Quando ele morre em Cristo Jesus, passando para a 6ª dimensão, ele alcança um corpo celestial,
São Paulo disse que quando este corpo, este tabernáculo for desfeito, há um outro nos esperando. E através, por meio desse corpo celestial, nós vamos além da cortina do tempo, onde há um lugar de delícias, sem pecado, sem morte, onde a vida é deleite, é gozo, é prazer, sem doença, sem ser apenas suportada. Mas ainda não é tudo. Nós temos de ir para a 7ª dimensão. Então, quando Jesus voltar nas nuvens, e que do seu corpo sairá a voz que chamará a todos aqueles que dormiram nele, dormiram para o mundo, mas estão vivos em corpos celestiais. Agora então teremos o nosso terceiro corpo. Qual é ele? O corpo glorificado, com o qual nós penetraremos na presença de Deus, sem o qual jamais podemos suportar a glória do Senhor. Conheça a si mesmo. Você tem 3 corpos, carne e sangue, que não herdam o reino de Deus. Inclinação, inimizade contra Deus é a da carne. É a carne, porque habita nela o pecado. Conhecer-se a si mesmo. E logo em seguida, o corpo celestial. A morte não pode lhe deter numa tumba, como não pode deter a Jesus Cristo, o doador da vida. Logo em seguida, o corpo glorificado, com o qual e através do qual nós nos assentaremos ao seu lado, de eternidade em eternidade. Há alguém feliz tendo esta convicção? Eu pergunto, você ainda é infeliz? Aqui está escrito, documentado: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Oh, que terra admirável! Oh, que país admirável! É aquele no qual nós vamos habitar através deste corpo glorificado. Eu ouvi de um país admirável e feliz, que na Bíblia promete Jesus. Aflição, morte e dor, todo mal e terror terminam no reino de luz. No país celestial brilha o sol sem igual, tempestades não hão de treinar, e libertos da dor cantaremos louvor a Cristo, Ele quis nos salvar. Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo, com esta grande bênção de conhecerem-se a si mesmos pelo Espírito Santo, pela revelação do Deus vivo, que nos dá a vida eterna. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade,
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Ó vale do Éden formoso, sítio de amor e luz, trazes aos tristes o gozo, fala-nos de Jesus. Ó vale do Éden formoso, pátria que não tem par, ó como me sinto saudoso de ti, meu eterno lar. Bem cedo os nossos anseios hão
se realizar. Não mais teremos receios, nem aflições pesar. Lá junto ao trono divino, os salvos cantarão doces acordes de um hino que fala de perdão. Oh, vale do Éden formoso, pátria que não tem par. Oh, como me sinto saudoso de ti, meu eterno Assim que se estamos dispostos a confessar nossos pecados e fazer o que é correto e rogar por sua misericórdia e clamar a Deus, Ele está disposto a conceder-nos o que lhe pedimos. Notemos, ouvintes amados, com bastante interesse sobre o que acabamos de ouvir. Assim que se estamos dispostos a confessar nossos pecados. Naturalmente que não é aquela confissão legalista, mecânica, tradicional, mas uma confissão precedida, inspirada, dirigida por um verdadeiro arrependimento, com lágrimas de arrependimento, e fazermos o que é correto. Se tem um povo que tem que fazer o que é correto, é o povo que é cristão. Porque em tudo este povo é ensinado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. O cristão tem um coração que é uma bússola. Se o seu coração acusa, ele não prossegue. Se o seu coração não acusa, ele fica em paz com Deus. Porque sob o seu peito tão fraco palpita um coração no qual habita o Espírito Santo. Então, fazer o que é correto é para o cristão, e rogar a Deus por sua misericórdia e clamar a Deus. Que tal quando a mãe clama pelos seus filhos, pelo seu esposo, quando um pai clama pelos seus filhos, pela sua esposa? Nós vemos isto na Bíblia Sagrada, mães se humilhando pela libertação de filhos. No caso da mulher sirofenícia de Nação, buscando a libertação de sua filha e alcançando-a através da humildade, da fé
em Jesus Cristo. Se estamos dispostos a confessar os nossos pecados e fazer o que é correto, e rogar por sua misericórdia e clamar a Deus, Ele está disposto a conceder-nos o que lhe pedimos. A estas alturas, o pedido mais sábio, mais inteligente do dia é: dá-me, Senhor, do teu Espírito Santo. Porque tendo o Espírito Santo, eu tenho tudo o que preciso. Tendo o Espírito Santo, eu saberei sair, saberei entrar, subir e descer, deitar-me e levantar-me. Eu saberei como olhar, como pensar, como vestir, como escutar, como pegar e assim por diante. O Espírito Santo de Deus é uma promessa especial àqueles que são chamados por Deus. Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. São João, capítulo 16, versículo 7. Notemos que São João Batista veio introduzir a Jesus Cristo. Apontou-o como Cordeiro de Deus. E assim que Jesus Cristo entrou em ação, João saiu de cena, conforme já notamos, sem nenhum intermediário entre João e Jesus Cristo. Mas como João o havia apontado como Cordeiro, então Jesus Cristo tinha que pisar na terra, tinha que subir a cruz, o Calvário, morrer, ser crucificado, não é? Derramar o seu sangue, porém ressuscitar no terceiro dia. E logo então, ele seria derramado sobre a sua igreja. Jesus não podia entrar em cena sem que João saísse fora de cena. O Espírito Santo não podia entrar em cena sem que Jesus Cristo saísse fora de cena. Por isso ele disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Nós sabemos que este Consolador é o Espírito de verdade, que o mundo, de maneira alguma, o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Aí já está a promessa de que aquele que voltaria era aquele mesmo que habitava com eles, só que desta feita em espírito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. São João capítulo 14, versículo 17, versículo 18. Então o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, mas sim a pessoa de Cristo na sua igreja. Mas Cristo tinha que sair de cena, humanamente falando. O seu corpo, ele, tinha que sair da terra, subir para o Pai, para que então fosse derramado na sua igreja. O profeta desta era, falando do sétimo anjo, do ministério do sétimo anjo, no sétimo selo, ele diz: você vai dizer, o irmão Brana está tratando de fazer-se um servo ou um profeta ante Deus. Sim, alguém poderia pensar que o profeta estava se fazendo um profeta de Deus. Não, mas quem o fez um profeta de Deus foi o próprio Deus.
Não foi ele. Pela sua mensagem, pelo que ele realizou. Agora, ele sabia descrever perfeitamente o que é que o sétimo anjo faria aqui na terra. Ele sabia descrever perfeitamente o que é que Elias viria fazer aqui na terra. Nesta quarta manifestação de Elias, do espírito de Elias, ele sabia, então ele descreveu tudo o que esse sétimo anjo faria. E logo no sétimo selo ele diz: talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que temos estado esperando. Se referindo ao sétimo anjo. Ele nunca dizia sou eu, mas ele estava se referindo ao sétimo anjo. Talvez este ministério pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra tenha servido de fundamento. Se assim é, então lhes estarei deixando para sempre. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. Mas aí há uma condição, se assim é. Em outras palavras, se não sou eu, este sétimo anjo, e simplesmente eu fiz um fundamento para o sétimo anjo, então eu deixarei a terra, eu irei, e ele entrará em cena. Mas o fato é, meus ouvintes, que ali estava havendo uma profecia. De fato, quem estava falando ali era a coisa tão humilde do século, com a mensagem poderosa, realizando mais sinais, mais prodígios do que o próprio Jesus em carne fez aqui na terra. Ressurreições e coisas tremendas sendo feitas por aquele ministério, o próprio Jesus Cristo fazendo, porque ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e se possível, fará maiores ainda do que estas. São João capítulo 14, versículo 12. Então ali estava aquele que creu, ali estava o sétimo anjo. Agora ele, como homem, dizia: se não sou eu, eu deixarei o lugar para esta grande pessoa. Ele não estava se referindo a um oitavo anjo. Mas o que aconteceu foi isto: é que a sua mensagem serviu de fundamento na verdade. Serviu de fundamento para quem? Para um homem? Não. Serviu de fundamento para o próprio Cristo se manifestar em sua noiva, naqueles que crescem em sua mensagem, na mensagem do sétimo anjo. Por isso, na visão além da cortina do tempo, eles disseram: nisto estamos descansados, nisto estamos esperando, nisto estamos confiados. São os convertidos de sua mensagem, que estão confiados em sua mensagem, porque ela é a mensagem precursora. Ele não é Deus, mas a mensagem é Deus, porque é a palavra, e a palavra é Deus, a palavra é Cristo. E como quando João Batista estava aqui na terra, Cristo se manifestou, assim também agora o sétimo anjo Elias estava na terra, quando a coluna de fogo desceu mais uma vez, se manifestou, encontrando aqui na terra o sétimo anjo, um homem no qual ele pôde trabalhar, pôde falar, pôde enxergar as coisas. E aquele homem permanecer humilde, porque é difícil Deus usar um homem, e aquele homem permanecer humilde. Logo ele alcança fama, logo ele se torna um grande líder. Mas aquele se permaneceu humilde e foi se diminuindo cada vez mais, para que Cristo se manifestasse na igreja. A palavra foi crucificada. O Elias apontou o cordeiro foi crucificado. O Elias vem novamente e aponta o cordeiro, sangrento, abrindo os selos, abrindo o livro do Apocalipse. E logo esta palavra foi crucificada. Não houve um intermediário aí mais. E não haverá sim apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, doutores.
Isto sim, haverá na noiva, mas a voz estará na noiva. Vocês precisam guardar isto, porque quando alguém aparecer aí como um intermediário entre Cristo e o sétimo anjo, você dirá: isto é falso, isto não vem de Deus, isso não combina de maneira alguma com a mensagem. Ele disse: talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que temos estado esperando. Sim, ele está se referindo ao sétimo anjo, mas algo teria que se manifestar de verdade com a sua partida. E isto o que é? É a dinâmica, é Cristo se manifestando em seu corpo, porque assim que Cristo saiu de cena, logo o Espírito Santo, mesmo Cristo, desceu em forma de Espírito na igreja, não em um homem, mas desceu em apóstolos, em profetas como Ágabo, Paulo e outros daqueles dias, evangelistas como Filipe, diáconos como Estevão. Oh, como a verdade me faz vibrar a alma! Então Cristo saiu de cena para poder o Espírito Santo entrar em cena. O sétimo anjo tinha que sair de cena, Elias tinha que sair de cena, para que então a sua mensagem, que é Cristo, a palavra revelada, o Logos de Deus, fosse derramada, introduzida nos sinceros revelados, nos verdadeiros eleitos, chamados por Cristo desde antes da fundação do mundo. Eu costumo deixar a minha alma vibrar com a verdade. Eu gosto de crer na palavra de Deus. Gosto de dizer: creio em ti, Senhor. Porque se eu não creio na palavra de Deus, eu não creio em Deus. E por que eu, como homem, vou descrer em Deus, quando até os próprios demônios creem nele? Terá que haver uma diferença. Eu creio e obedeço. Estou falando no lugar de um cristão. Estou falando no seu lugar, irmã. Estou falando no seu lugar, irmão. Eu creio e obedeço. O que vale dizer, você crê e obedece. E a quem obedece, está reservado o direito de ser templo do Espírito Santo, de Cristo ser derramado sobre ele. A casa de Raabe estava reservada para Deus. A misericórdia estava ali, porque ela obedeceu a mensagem do mensageiro. Ela expôs o sinal. O cordão vermelho estava tremulando, apontando para o seu resgate, embora sendo uma meretriz. Creu na palavra de Deus, creu no mensageiro de Deus, expôs a mensagem, expôs o sinal. Então ela estava dizendo assim: eu creio em ti. Com aquela cena, ela estava dizendo: eu creio em ti, Senhor. Quando você vê uma mulher santa, piedosa, uma moça santa, piedosa, vestida como as santas mulheres, ela está dizendo para o mundo que crê no Senhor, que crê na palavra que Sara creu, que Maria creu. Você crê na palavra que João creu, que Pedro creu. Nós cremos na mesma palavra que Elias creu. Ele saiu de cena, ele foi embora, mas ele foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, ungindo apóstolos, profetas, evangelistas, diáconos. E ele, o Elias, saiu fora de cena, o sétimo anjo, mas a coluna de fogo está aí, sendo derramada sobre a noiva, sobre os eleitos, na verdadeira dinâmica do Espírito Santo, para vibrar as almas com o que é verdade e nunca ser enganado por aquilo que é mentira. Eu creio em ti, Senhor. Creio em ti, ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti,
pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Deus amado, ajuda-nos a mostrarmos para o mundo que somos crentes no Senhor com a nossa vida. Manifesta, Senhor, o teu sinal em mim e em todos que têm crido na mensagem, no Logos de Deus, na palavra vivificada pelo Espírito Santo nesta era. Derrama dinâmica, move o molho sobre o teu povo, Senhor, e ajuda os teus filhos saltarem com vida para uma vida de oração, de fé e de amor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã. E daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens, e 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva
nesta vida o seguirei, e eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entrego, Jesus me guia e satisfaz. Direi ao mundo que ele volta, se tarde ou cedo não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei na sua vinda gloriosa. Aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas, e ao lar celeste os levará. Oh, dize ao mundo que tu és crente, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que tu és crente e que por Cristo vais viver. Senhor Jesus, ó, vem me conceder a plenitude do Consolador. Dos altos céus me outorga teu poder do Espírito Senhor, aviva minha tênue fé, ateia em mim o ardor celestial. O coração meu guia por mercê, extirpa, expulsa tudo que é carnal. Vem tu fazer em minha habitação, em templo teu transforma-me, Senhor. Aqui me entrego em tua santa mão, a teu Espírito renovador. Outorga força pra testemunhar no meu viver, falar e proceder, correta vida santa modelar,
fervor, poder.